Olá, queridos amigos e professores que nos assistem. É um prazer estar com vocês para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Jason, pastor da Assembleia de Deus na cidade de Blumenau, coordenador da Escola Bíblica, e é muito bom estar com você, você que está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal da AD Blue. Assim faça para que a cada vídeo que suba ao ar você possa receber a notificação. Também te convido a acessar o nosso site da Escola Bíblica. O endereço está aqui embaixo, www.eb-blumenau.com.br. Ali você vai encontrar a aula em PDF, PowerPoint, subsídios completos que vão estar auxiliando a sua aula. Nesta gravação, nós estaremos trabalhando sobre a lição de número 11. Estamos trabalhando com a lição da CPAD, o nosso primeiro trimestre, e estaremos hoje falando sobre os gigantes da fé e o seu legado para a igreja. É uma lição importante, ela não terá muitos desafios doutrinários ou teológicos, como nós já vivenciamos em algumas outras. Ela será uma lição mais histórica, narrando as histórias, entendendo os processos que foram vivenciados por esses personagens, tá bom? Então vamos seguir. Dentro da introdução da lição, eu acho importante você frisar a seguinte questão: fé. Olha só, falar sobre fé no Antigo Testamento, e você pode iniciar com essa pergunta dentro da sua classe. Queridos, nós vamos falar sobre fé. Fé dentro do Antigo Testamento? E aí a continuidade da frase, isso mesmo. A fé nunca esteve restrita ao Novo Testamento. É importante, dentro da introdução da sua lição, você frisar esse detalhe, que a fé ela não está restrita ao Novo Testamento, mas nós vamos percebê-la no decorrer de toda a história da humanidade. É comum as pessoas associarem a fé ao entendimento do Novo Testamento. Se a gente parte do princípio e da promessa mãe da Bíblia Sagrada em Gênesis 3:15, é uma promessa de fé, onde Deus promete a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Promessa de fé. Então nós vamos perceber que todo o Antigo Testamento e Novo Testamento é permeado e direcionado por fé, ou pela fé. Dentro do nosso primeiro tópico, você vai trabalhar o seguinte: a fé que gera confiança em Deus. E claro, aqui nós estaremos trabalhando sobre alguns personagens. Esta lição será específica, porque você vai pegar alguns personagens e analisar a forma como eles viveram, a fé de ousadia, de coragem, de confiança que fez com que eles tivessem os seus nomes registrados na galeria de Hebreus 11. Primeira pergunta, dentro desse primeiro tópico que você pode trabalhar na sua classe, é justamente esta: o que é fé? E aí, claro, inúmeras serão as respostas. Fé é confiança, fé é acreditar, fé é depositar a vida em Deus. Ouça os alunos, anote, se possível, esta expressão. Claro, os sinônimos são vastos. Nós temos aí aproximadamente 240 vezes a expressão fé no Novo Testamento. Podemos definir fé como persuasão firme, confiança, certeza. Eu gosto de um escritor que diz que fé é apoiar todo o peso em Cristo. Agora, olha só, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza, guarde essa palavrinha, certeza, de coisas que se esperam. A convicção, guarde essa segunda palavra, convicção, de fatos que se não veem.
A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando a gente pinça essas duas palavras e vamos analisar o significado delas, nós vamos perceber algo muito importante. Olha só, a primeira palavra, certeza. Certeza no grego, hipóstasis, que significa a escritura de uma casa, ou a escritura de o documento de um imóvel. Traz justamente a ideia de que você já possui o documento daquele imóvel, mas ainda não o viu, ainda não o visualizou, ainda não está dentro dele, mas já tem o documento que comprove a sua existência. A segunda palavrinha aqui de Hebreus 11:1 é convicção. E convicção no grego é relenchos, que significa prova ou evidência convincente. Esta evidência convincente ou prova, ela se remete ou se refere à ideia de uma prova criminalística, onde você não presenciou o ato, você não presenciou aquela situação, mas existem provas, sejam elas por vídeos, áudios ou testemunhas, que irão testificar para você o acontecimento. Fazendo isso, olha só como ficaria Hebreus 11:1. Ora, a fé é a escritura da casa que esperamos, é a prova convincente de fatos que se não veem. Interessante, não é? Se você puder passar esta visão, esta compreensão dentro da sua classe, eu acredito que se tornará um pouquinho mais claro o entendimento sobre fé. Seguindo, o primeiro subtópico vai tratar sobre o sacrifício de Abel. E aí, claro, uma pergunta que nós precisamos realizar é esta: por que Abel e não Caim? Nós vamos perceber que Hebreus 11 vai estar tratando acerca da fé de Abel, Abel sendo exaltado. Só que existem inúmeras questões que estão ligadas em Abel e Caim, e geralmente as pessoas vão encontrando respostas. Se você perguntar por que Abel e não Caim, os irmãos já vão levantar a mão e vão trazendo as definições. Alguns, de forma muito clara, poderão dizer: olha, Deus aceitou a oferta de Abel porque era de sangue, ao passo que a de Caim não era. Mas a gente não consegue comprovar isto. Deus aceitou Abel e não a oferta de Caim porque Caim estava imitando Abel. Mas quando lemos o texto em Gênesis, nós vamos perceber que quem tomou a iniciativa é Caim e não Abel. Então, também não tem como afirmar isto. Eu chamo a sua atenção para dois detalhes. Eu acredito que são importantes para nós compreendermos o porquê Deus aceita a oferta de Abel e não a de Caim. O primeiro está em Gênesis 4, 3-4. O texto narrado é o seguinte: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Você notou a expressão quando está se referindo a Abel e trouxe das primícias do seu rebanho? E quando fala de Caim, fala que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Aqui parece que o autor faz-nos uma distinção, dizendo: olha, Abel trouxe das primícias, Abel trouxe do melhor daquilo que ele possuía, ao cabo que Caim trouxe uma oferta. Aqui a gente pode pontuar que Abel trouxe a primícia, trouxe aquilo que ela era melhor como oferta. Tem uma segunda questão que a gente pode pontuar, que está justamente em Hebreus 11:4. O escritor vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E essa expressão, ela sugere que houve uma diferença no sentimento de Abel para com o de Caim,
com relação a oferecer a oferta ao Senhor. Não se destaca que Caim levou uma oferta pela fé ou com fé. E aí parece-nos que Caim estava apenas cumprindo um ritual ou uma obediência externa, ao ponto que Abel é movido internamente pela fé em Deus para ofertar. Então nós podemos também trazer esta pontuação. O teólogo Wisby vai dizer o seguinte: Caim não foi rejeitado por causa da oferta que escolheu, mas a sua oferta foi rejeitada por causa de Caim. O coração de Caim não estava em ordem com Deus, porque lhe faltou fé. Então a gente pode fazer esta pontuação aqui dentro deste primeiro subtópico. E aí a gente vai para o segundo subtópico, que é o testemunho de Enoque. E aí, claro, é importante a gente frisar que Enoque vai compor uma galeria extremamente restrita, apenas com Elias, que foram os dois homens que não experimentaram a morte. Agora, frise Gênesis 5:24, quando o texto diz: Enoque andou com Deus. A gente vai perceber que a linhagem de Enoque e a família de Enoque tem uma especialidade no relacionamento com Deus. É justamente no ano que o filho de Enoque morre, Metusalém, que o dilúvio vem à terra. E nós vamos perceber, e é importante nós detalharmos na vida de Enoque a seguinte questão: a maior expressão de fé de Enoque não está relacionada a poesias, a cânticos ou a mensagem. Absolutamente não. Você não vai encontrar o texto declarando Enoque está na galeria dos heróis da fé pela sua mensagem, pelos seus cânticos, pela sua poesia. Não, mas pela sua atitude, porque Enoque andou com Deus. E andar com Deus exige fé. Andar com Deus exige submissão, exige estar submisso à vontade e ao propósito de Deus. E é justamente isso que o texto está frisando. Enoque se submete ao propósito, à vontade, ao direcionamento de Deus para a sua vida. É por isso que ele está e é encontrado na galeria dos heróis da fé. Ok? Então você pode, com relação a Enoque, frisar essa questão e frisar dentro da sua classe que a verdadeira fé, ela aqui em Enoque, é expressada, é exteriorizada nas atitudes diárias e não em falas ou sentimentalismo, tá? E aí a gente parte para a confiança de Noé. Gente, aqui, professor, você pode trabalhar algumas questões importantes. Claro, o contexto em que Noé vivia é um contexto totalmente depravado, distante de Deus. Noé sendo uma referência para a sua geração, sendo um referencial na sua época. Agora, note alguns detalhes importantes. Deus declara a Noé que mandaria o dilúvio. Só que, até então, nuvens não aparecem espessas no céu, não há trovões, não há relâmpagos, não há dia escuro, nada disso. Não existem sinais visíveis externos para que Noé acreditasse que aquelas palavras de Deus se cumpririam. Mesmo assim, ele acredita. Além dessa questão, nós temos a dimensão da arca, que é extremamente grandiosa a dimensão, e Noé acredita no que Deus está lhe falando. Não só isso, nós vamos perceber que Noé vai investir 120 anos da sua vida trabalhando em cima da construção da arca, sem ter relâmpagos, trovões, trovoadas, chuvas imensas para que Noé acreditasse, olha só, está se condizendo para aquilo que Deus falou comigo. Não, tudo procedia normal, tranquilamente, sem nenhum sinal de que desceria a chuva e um dilúvio aconteceria. Mas Noé continua apegado e confiante nas palavras de Deus. Gente, aqui denota a fé de Noé, uma fé que por mais que 120 anos são passados e ele continua trabalhando na arca, ele acreditava que aquilo que Deus havia lhe falado se cumpriria no seu devido tempo. Ok?
finalizamos o primeiro tópico, fechamos então esta sessão e aí a gente entra na segunda sessão. A segunda sessão é a fé que faz ver o invisível. E aí a gente entra sobre um dos personagens que é conhecido como pai da fé, chamado Abraão, a obediência de Abraão. E aí você pode frisar na sua classe a seguinte questão: por que Abraão é chamado de pai da fé? Por quê? Ouça os seus alunos, mas eu quero pontuar alguns detalhes aqui que vão, de forma muito clara, pontuar o porquê que Abraão é conhecido como o pai da fé. Acompanhe comigo no nosso slide. Primeiro, renúncia. Gênesis 12, nós vamos ter um homem recebendo uma ordenança, uma ordem para deixar casa, pai, mãe, parentesco e ir para uma terra totalmente distante e desconhecida para ele. E esta voz que ele está ouvindo, esse direcionamento é de um Deus também desconhecido. Mas Abraão, por fé, renuncia. Abraão, por fé, passa a confiar e a acreditar na palavra de Deus, de que ele com a sua esposa teria um filho, mesmo ele tendo 75 anos de idade e a sua esposa 65 anos de idade. Outro detalhe é a persistência. Após esta promessa de Deus, 25 anos são necessários de caminhada, de persistência, até que o filho, até que Isaac venha a nascer. E são 25 anos que Abraão continua persistindo, acreditando na promessa de Deus. Não apenas a persistência, mas ele é chamado a viver como peregrino em terra estranha. Abraão não é chamado para sair da sua terra e então se achegar em outra terra, ali construir uma tenda linda, construir locais maravilhosos e ficar morando fixamente. Não. Abraão é chamado para andar, peregrinar, ser peregrino e forasteiro em terra estranha. Claro, Hebreus 11 vai pontuar que Abraão tinha a consciência de que ele não herdou a promessa terrena, mas havia uma promessa espiritual que ele herdaria. Mas isto exige fé. Exige fé também a sua obediência. Hoje, nós pegamos a história de Abraão e ela está completa, início, meio e fim. Nós, ao lermos Deus exigindo que Abraão imolasse o seu filho Isaque, nós já temos o final da história. Sabemos que Deus interveria, mas Abraão estava num processo de construção de história. Ele não sabia qual seria o término. E mesmo assim ele obedece à voz de Deus e está prestes a imolar o seu filho para obedecer à voz de Deus. O que é isso? Isto é fé. Isto é fé. E a pergunta que eu faria na minha classe e farei com eles é justamente essa. Podemos ser chamados pai da fé? Sim, podemos. Contanto que a gente esteja claramente disposto a fazer o que Abraão fez. E talvez isso se tornará extremamente desafiador para nós. Então veja, a obediência de Abraão. Aí posteriormente você pode trabalhar sobre a fidelidade de José. A fidelidade de José em Deus manteve a sua fé viva, o que o manteve confiante de que todas as adversidades seriam enfrentadas. Dentro desse ponto de José, você pode pontuar a sua fidelidade diante das adversidades. Foram essenciais para que ele visse e acreditasse que aquilo que ainda não estava e não existia e não fazia parte do seu contexto existiria e aconteceria. E por fim, você vai trabalhar nesse segundo tópico sobre a determinação de Moisés. Aqui também existem coisas importantes para nós frisarmos. Primeiro, a rejeição. Note que Moisés, ele vai ser rejeitado, ser chamado filho da filha de Faraó.
Não apenas isso, Moisés escolhe morar com o povo do que permanecer no palácio. Mais do que isso, Moisés deixa o palácio de Faraó para nunca mais retornar para ele. O que é isso? Escolha de fé. Escolha de fé. Moisés escolhe sofrer com o povo do que, por um pouco espaço de tempo, desfrutar do gozo do pecado. Moisés escolhe, e aí nós vamos encontrar esse texto também aqui em Hebreus, Moisés escolhe a humilhação em Cristo do que, isso é importante nós frisarmos, do que os tesouros do Egito. A visão de Moisés não estava bitolada ao terreno, ao espaço, ao temporal, mas ele estava com a sua visão no atemporal, naquilo que é imperecível, naquilo que é incorruptível. E aí, de forma muito clara, nós vamos perceber no versículo 26, dizendo o seguinte, Moisés, versículo 26 do capítulo 11, Moisés considerou o opróbrio, a desonra ou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Segundo Vance, Moisés escolheu o imperecível. Moisés escolheu o imperecível, viu o invisível e fez o impossível. Mais do que isso, Moisés escolheu romper ao deixar o Egito rumo à terra prometida. Moisés, ele também acredita na intervenção divina, mesmo quando todas as circunstâncias suspiravam ao contrário. Quando ele estava diante do Mar Vermelho, a sua fé permaneceu inabalável em Deus. Gente, dentro desse ponto nós narramos a determinação de Moisés, um homem determinado a viver os propósitos de Deus. E isso só foi possível porque ele estava sendo embalado pela fé no Deus Todo-Poderoso. E aí a gente finaliza esse segundo tópico. Perceba que são pontuações históricas, diferente de algumas outras lições que eram muito mais doutrinárias, com enredos mais complicados e alguns complexos de trabalharmos, mas vá trabalhando personagem a personagem, alguns você vai aprofundar mais, outros não tanto, assim na medida que você for entendendo quais deles são necessários ir aprofundando. Dentro do nosso tópico 3, você vai iniciar com Josué, e já está aqui no slide, a ousadia de Josué. A ousadia de Josué. Existem duas setas aí, ativista e quietista, e a gente já vai falar sobre elas. O importante é você destacar a seguinte questão. Josué agora está com o povo, precisam conquistar a terra, mas devem iniciar com Jericó. Jericó é o ponto de partida. Se não conquistarem Jericó, não conquistarão os demais povos, e os demais povos não se intimidarão diante dos hebreus. Só que há um desafio. Eles precisam romper com muralhas. Jericó era cercada. Segundo o Dr. John Garstang, diretor da Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém e do Departamento de Antiguidade do Governo da Palestina, na sua condução pelas escavações da antiguidade e do muro de Jericó, ele vai dizer o seguinte, olha, eles descobrem que este muro era duplo. Entre uma parte e outra havia mais ou menos 5 metros de distância entre o muro externo e o muro interno. O muro externo tinha aproximadamente 2 metros de espessura, ao ponto que o muro interno tinha aproximadamente 4 metros de espessura e a altura era de aproximadamente 10 metros. Então veja, não era um muro pequeno, era um muro altíssimo, com espessuras largas e que o povo hebreu precisaria derrubá-lo. Agora, este é o desafio. Olha a ordem de Deus a Josué. Josué 6, Deus vai dizer, olha, durante 6 dias você com os sacerdotes rodearão a cidade de Jericó. No 7º dia, 6 vezes vocês rodearão a cidade, você, os sacerdotes, todo o povo, e na 7ª vez,
os sacerdotes levarão a buzina e então tocarão a buzina altissimamente. Quando o povo ouvir a buzina, vão gritar, e quando gritarem, os muros cairão. Gente, humanamente isso é loucura. Humanamente é impossível que estas muralhas viessem ao chão. Agora, veja só o que Deus está propondo a Josué, é uma parceria. Deus está dizendo, vocês obedecem à minha proposta e eu coloco as muralhas ao chão. Aqui reside justamente o que estas setas estão pontuando aqui. O que elas estão pontuando? Primeiro, nós não podemos cair nesses dois erros. Primeiro é o ativista, aquele que acredita que pode fazer todas as coisas sem o auxílio de Deus. Eu posso, eu oro, eu respondo para mim mesmo, eu intervenho. Nós precisamos entender que não podemos ser ativistas, mas também não podemos ser quietistas. Acreditar que é Deus quem faz todas as coisas. E esse tipo de cristão é aquele que ora da seguinte forma: se o Senhor quiser, as coisas acontecem. Ele atribui todas as coisas a Deus e se exime de qualquer responsabilidade. Nós precisamos entender que devemos viver uma vida cristã que seja equilibrada. Nem ativista, nem quietista. Precisamos esperar a direção de Deus, a voz de Deus, o direcionamento de Deus e, quando receber, nos mover. Isto é parceria. Tá bom? Josué nos ensina esse detalhe. Aí nós entramos na coragem de Raabe. Dentro da coragem de Raabe, você pode perguntar à sua classe o seguinte: como Raabe teve fé em Deus? E aí, gente, Josué 2 vai pontuar muito bem. Quando ela está naquele diálogo com os espias, ela vai dizer, olha, nós aqui ouvimos muito bem o que o Deus de vocês fez, secando o mar para que vocês passassem a pés enxutos e realizando coisas estrondosas. Olha bem, aí ela vai dizer o seguinte: nós temos esta consciência e vocês chegaram aqui, e esse Deus que já fez tudo isso fará também as mesmas coisas aqui no nosso meio. Sabe o que me chama a atenção? E esses acontecimentos há 40 anos já haviam sido realizados. E mesmo assim Raabe não havia perdido a fé no Deus dos hebreus que daria vitória a este povo. E ela, então, em um ato de fé, em um ato de coragem, vai receber os espias na sua casa e então ela terá livramento, certo? E aí vale nós ressaltarmos que Raabe também é contada dentro da genealogia de Jesus. Raabe vai casar com Salmão, vai dar à luz a Boaz, que é bisavô de Davi, ok? Deu um probleminha aqui no meu slide, mas a gente segue. Estamos no nosso último subtópico, que é sobre o heroísmo de Gideão. Gideão vai entrar aqui junto com os demais heróis da fé, sendo um daqueles homens que com 300 valentes venceu um exército numeroso. Mesmo estando com poucos, ele venceu um exército com um número extremamente superior. O que é importante nós frisarmos, e aí finalizando a nossa lição, na conclusão, o que é importante você frisar na sua classe é que a fé não está extremamente ou estritamente ligada a sentimentos, mas a fé ela é muito mais ação. Todos esses personagens, a prova da sua fé, a exteriorização da sua crença, o resultado de que eles acreditavam em Deus não foi outro, a não ser a sua atitude visível e externa daquilo que eles acreditavam em Deus. Precisamos frisar isso dentro da nossa classe. A nossa fé em Deus, ela deve ser conhecida pelo externo, pelas nossas atitudes e pelas nossas ações. Que Deus abençoe a sua vida.
chegamos ao final de mais uma pré-aula. Espero que tenha servido para você esta pré-aula de crescimento, de auxílio para a sua aula dentro da sua classe. O nosso PowerPoint completo está no nosso site, a aula em PDF completa também está no nosso site, assim como outras videoaulas de outras faixas etárias, juniores, jovens, jardim de infância, maternal, primários, você também encontra no nosso site, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula e que você tenha uma aula de muito crescimento com os seus alunos. Em Cristo Jesus.